E chegamos aqui no capítulo da concorrência, porque sem eles, afinal, não teria graça, né? A gente analisou alguns players de mercado, né? Como a gente debateu juntas, e eles foram separados em concorrentes diretos, indiretos e referências, né? E aí você pode ver aqui que os diretos são os que oferecem a mesma linha de serviço para o mesmo público, numa mesma faixa de preço, né? Então é bem, bate bastante com o que você faz. Os indiretos são o que trabalham na mesma linha, mas às vezes é algo complementar ou algo que substitui a sua solução, como no caso de investimentos, por exemplo, né? Mas que a pessoa se opta por um, não opta pelo outro, então acaba sendo um concorrente de alguma forma. E também referências, como no caso a gente falou da Natália Arcuri, ou pessoas que estão muito grandes já e que servem mais como referência do que como uma preocupação, um concorrente que a gente precisa se preocupar, tá? Então a gente mapeou, aqui estão os players que nós mapeamos, aqui você vai encontrar um parágrafo de introdução desse concorrente, os pontos fortes, os pontos fracos, e é legal de analisar isso aqui para estudar, realmente a gente pegar elementos que sejam interessantes, incorporar, ver no que eles se destacam, e não para copiar, mas para se apropriar do que realmente faz sentido para você e trazer isso para o seu negócio também. Eles podem servir muito de fonte de inspiração e também para você entender o que as pessoas não estão fazendo, né? Que é uma coisa muito importante de entender também, porque pode ser algo que você possa fazer, né? E ter uma espécie de vantagem competitiva ou um diferencial a ser trabalhado, né? Mapeei como principais ameaças aos concorrentes mais diretos, tá? E alguns indiretos também, né? Mas a Maíra e a Aline são os concorrentes mais diretos, então elas estão aqui na frente. E outra coisa interessante é essa análise, né, que eu fiz deles quatro em relação a alguns critérios, como, por exemplo, produção recorrente de conteúdo, você pode ver que todos eles fazem, porém, sediada em São Paulo, que é a Maíra, que está aqui em São Bernardo, inclusive, só tem ela, o resto está em outros estados, então a gente pode, de repente, a linha de raciocínio seria, vou focar em São Paulo, né? Por mais que todos eles possam vender, eu vou concentrar, de repente, a pouca verba que eu tenho para fazer um eventual anúncio, vou concentrar na cidade de São Paulo, né? Porque só você está aqui. Então, isso pode ser pode ser uma ideia. Desculpa. Que vende produtos online, a maioria deles vende. Perfil verificado no Instagram, todos têm. Isso pode ser uma coisa a se adotar no futuro. E olha aqui aquela questão que eu estava falando agora sobre o que eles não estão fazendo. Eles quase não investem em mídia. Tirando a Aline, que investe bastante, os demais não encontrei nada no Meta. Ou seja, pelo menos Instagram e Facebook, eles não têm, tá? Então, é uma brecha, né? Esse é o tipo de raciocínio que essa análise é importante a gente ter quando a gente olha para essa análise. Aqui um pouquinho do que a gente aprendeu com cada um, né? Algumas coisas que eles têm em comum, né? Como, por exemplo, conteúdo em vídeo, que eu sempre falo que é muito importante, a frequência dessas publicações, né? No caso do quem não é visto, não é lembrado, então a frequência é importante. O ocupando espaços vazios seria em relação também aos anúncios, que nem todos fazem. E o encontre seu lugar no mundo para você fazer tudo isso com personalidade, se respeitando a sua essência, respeitando, né, o que você deseja para o seu negócio, o que você quer alcançar. E a estratégia competitiva que a gente vai adotar aqui, no caso, é a diferenciação. É que, para mim, sempre acaba sendo um pouco essa, porque nesse momento do mundo, quem tem essência, quem tem personalidade, quem tem propósito, se comunica a partir desses lugares, tem a preferência das pessoas. Então, essa é a minha estratégia preferida, ainda mais quando a gente faz essa análise aqui anterior e a gente percebe um gap que pode ser ocupado. Esse não é o único, né? Fazendo uma análise um pouco mais profunda no seu dia a dia e acompanhando essas pessoas, você pode encontrar outras e você trabalhar mais a fundo essa estratégia de diferenciação, tá bom? Então, para esse capítulo, isso é tudo.